Olá, pessoal! Vamos para a nossa última aula do semestre, última aula de história do semestre. O que você aprendeu? Vamos fazer uma revisão que está nas páginas 66 até 69. Eu vou ajudar vocês a responder as questões dessa parte aí de revisão. Vem comigo. Antes de começar a responder, a gente tem que fazer uma leitura revendo os principais tópicos da unidade 2. Então, vamos lá. Os colonos portugueses vieram para o Brasil com o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. É verdade, os portugueses chegaram aqui e ficaram doidos para ficar ricos, porque aqui tinha muitas riquezas naturais. E foi isso que aconteceu, eles se enriqueceram bastante às custas do Brasil. Continuando. Segundo, para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os colonos adotaram os hábitos dos indígenas. É verdade também, não é verdade? Lembra que a gente estudou? Que eles tiveram que aprender a caçar, a pescar, dormir em rede. Se eles não fizessem isso, como que eles iam sobreviver aqui? Usar as roupas do clima quente, porque Portugal é um lugar muito frio. E aí tiveram que adaptar as roupas, comer o que a gente come aqui, né? O que se comia na época, na verdade, que não é exatamente o que a gente come hoje. Cada cidade tem uma história diferente, considerando a sua origem, as atividades econômicas que influenciam o seu crescimento, os habitantes, os tipos de construções e os lugares de convivência, além dos hábitos e costumes da população. É verdade, gente, os nossos hábitos goianos são diferentes dos hábitos do Rio Grande do Sul, são diferentes dos hábitos do pessoal lá da Bahia, do Nordeste. Então, cada região do país tem hábitos diferentes, tem construções, lugares de patrimônio que contam a história, tem, mas cada história é diferente, né? Mas basicamente quase igual. Vamos agora responder o item 1. Pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. Vamos pintar de azul os aspectos do modo de vida dos colonos nas colônias, nas vilas coloniais. Aspectos do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais. E de vermelho, vamos pintar quem realiza os trabalhos pesados na colônia. Então, vamos lá. Gente, essa casinha aí, ó, morar em casas de madeira e taipa de pilão. Eu vou pintar de azul ou de vermelho? Ó, de azul são os aspectos do modo de vida. E de vermelho é quem realiza trabalho pesado. Essa casa tem a ver com realizar trabalho pesado? Não, então é o azul. A casa de Taipa-Pilão é um modo de vida dos colonos na época das vilas coloniais. Dos portugueses, né? Os colonos portugueses, eles moravam nessa casinha aí, ó. Próxima foto, milho. O milho, ele é um aspecto de modo de vida ou ele é um trabalho pesado? Consumir milho e feijão e mandioca é um aspecto do modo de vida dos colonos da época na vila colonial. Azul, pinta de azul. Os índios, os indígenas, eles eram um aspecto de modo de vida ou eles eram as pessoas que trabalhavam pesado na colônia? Vermelho, eles eram as pessoas que pegavam no pesado na colônia. Sim, eles foram escravizados, né? O negro, olha, o africano negro. Africanos escravizados. Eles eram as pessoas que realizavam os trabalhos pesados na colônia. Então, pinta de vermelho. Rede. Dormir em redes como os indígenas. Era um aspecto do modo de vida ou era uma pessoa que trabalhava pesado? Azul, um aspecto do modo de vida. Esse cesto aqui, ó, porta-treco, para colocar alguma coisa. Utilizar utensílios como potes de barro e cestos de palha. Também aspectos do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais, de azul. Bem facinho, né, pessoal? Esse item 1, foi gostoso pintar? É tão bom pintar, eu adoro. Vamos para o item 2. Observe o mapa histórico e responda a questão. Olha, esse mapa antigo. Esse não é um mapa que a gente vê hoje, não, é um mapa antigo. Ele foi feito em 1600, olha lá a legenda. Demonstração da Barra de Santos, mapa de João Teixeira Albernaz, o moço.
anos de 1600. Que vilas do Brasil colonial foram representadas no mapa? Vamos ver se a gente consegue identificar alguma vila aqui nesse mapa. Vê aí, ó, os nomes maiores. Olha lá. Eu consigo enxergar aqui em cima Vila de São Paulo. A Vila de São Paulo, que hoje é a cidade de São Paulo. Olha lá. Também dá para enxergar Santos, que fica no litoral. Barra de Santos. Bem aqui, vou mostrar para vocês, ó. E vamos ver se a gente encontra mais um. São Vicente, achei. São Vicente. São Vicente está pertinho de Santos. E lá mais na praia tem a Barra de Santos. Tá bom? Vamos colocar esses três. Santos, cidade de Santos, São Vicente e São Paulo. Já existiam naquela época, em 1600, pessoal. Essas cidades são muito antigas. Isso é muito legal. 3. Leia as informações do quadro e responda as questões. Então tá, vamos ler. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Eu li isso com vocês aí no texto de história. O que mais? A cidade de Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza. A Vila de São Paulo de Piratininga foi fundada em 1554 por padres jesuítas. Gente, essas cidades são tão antigas. Olha, o Brasil, os portugueses chegaram aqui em 1500. 32 anos depois já tinha a Vila de São Vicente. 49 anos depois já tinha a Vila de São Tomé. Já tinha a cidade de Salvador, E em 1554, 54 anos depois, já tinha a Vila de São Paulo de Piratininga. Essas cidades são muito antigas, elas existem praticamente desde o descobrimento do Brasil. É muito legal. Vamos ver a letra A. Qual localidade foi fundada por religiosos? Ai, meu Deus, quem eram os religiosos? Os jesuítas, né? Então, coloca aí, a Vila de São Paulo de Piratininga. A Vila de São Paulo de Piratininga. B. Qual localidade foi fundada para ser a sede do governo português na colônia? Gente, isso aqui é fácil. O governo de Portugal, ele veio aqui para o Brasil, veio morar aqui no Brasil para controlar melhor a extração de ouro, de riquezas, né? E eles foram para onde? Para Salvador. A Salvador foi a primeira cidade mais importante do Brasil, Salvador, muito antiga. Qual foi a primeira localidade a ser fundada? Sobrou só a Vila de São Vicente, né, gente? Olha lá. Ela foi a primeira localidade a ser fundada. Então, anotem as respostas aí no livro, ok? Continuando. Item 4. Leia o trecho a seguir e observe a imagem. As diferenças entre retrato e retratado. Um herói. Esse é o modelo que transpira da pose altiva, do olhar penetrante, das armas novas e da roupa impecável do Bandeirantes Domingos Jorge Velho, retratado por Benedito Calixto na pintura. Mas o desbravador não era branco, e sim mameluco. What? Como assim? Fruto da mestiçagem entre portugueses e índios. Olha só, usava tão bem o arcabuz, sua arma de fogo, quanto o arco e a flecha, que aprendeu a manusear com os nativos. Falava mais tupi do que português, como a maioria dos paulistas. Olha só, esse arcabuz aí era a arma de fogo dele. Se chamava arma de fogo. Mas então, ele não era bem esse homem que tá aí no retrato, não, né? No desenho. Aí vamos ler a legenda, ó. Revista Domingos Jorge Velho e o Tenente Antônio Fernandes de Abril, de Benedito Calixto, Óleo sobre Tela.
feita, né, produzida em 1903. Gente, a história tem muito isso, né? Eles querem passar uma imagem, às vezes, de coisas que não foi bem aquilo, né? Parece que essa questão aí do Domingos foi uma delas, eu não tenho certeza, teria que estudar bastante a fundo para saber como era a real aparência desse homem, desse bandeirante que foi um grande desbravador da época, tá bom? Então vamos ver o que eles vão perguntar aqui sobre essa pintura. Descreva o bandeirante Domingos Jorge Velho com base na tela de Benedito. Gente, com base na tela, tá bom? Vamos ver. Olha, com base na tela, a gente vê a postura de um herói, de um modelo que transpira, né? Pose altiva, esse olhar penetrante, né? Usando essas roupas impecáveis. Essas roupas aí, gente, para quem ficava embreando no mato por meses, ela não era bonita desse jeito não, viu? Isso eu garanto para vocês. Um desbravador, né? Pela pintura era isso. Então, vocês podem colocar na resposta sim. Que vocês podem copiar aí com um herói, de pose altiva, olhar penetrante, roupas impecáveis. Acho que dá pra gente colocar isso na resposta. Eu vou sublinhar aqui no texto, vocês copiam o que a professora sublinhar. Letra B. Como é a aparência de Domingos Jorge Velho descrita no texto? Aí já é o do texto. Então, pessoal, no texto, a imagem do Domingos era diferente. Olha o que ele fala aí, ó. Mas o desbravador não era branco, era assim mameluco. Ele usava a arma, né? Ele usava a arma tão bem quanto o arco e flecha. Ou seja, ele era tão bom na arma que o branco usava, quanto no arco e na flecha que era o que o índio usava. Ele falava mais a língua dos índios, que é a língua tupi, do que o português, que é a língua do homem branco, do paulista branco. Então, no texto, ele não era bem o que foi retratado aí na tela, na pintura em tela, não. Então, vocês vão colocar na resposta o que a professora sublinhar aqui, ó. Como é a aparência de Domingos no texto? Então, vocês vão colocar a aparência de Domingos no texto ele era mameluco e quais armas ele usava? Aí você coloca, usava a arma de fogo, arcabuz, arco e flecha, tá bom? Coloca isso aí de resposta. Vamos continuar. No item 5 diz, circule a resposta correta de cada item a seguir. Letra A. Realizavam expedições para capturar indígenas e encontrar pedras preciosas. Quem fazia isso? Quem que realizava as expedições e embrenhava no meio do mato lá caçando pedras preciosas? Que a gente estudou. Lembra? Circula. Bandeirantes. Quem falou bandeirantes acertou. Letra B. Trabalhador responsável por levar a boiada para o interior da colônia. Era o bandeirante, era o vaqueiro ou era o tropeiro que levava o gado para o interior? Era o vaqueiro, muito bem. Letra C. Transportavam mercadorias para a região das minas. É o pessoal que fazia o vai e vem com a comida, com panelas, com essas coisas que o pessoal das minas precisavam. Era o indígena, era o vaqueiro ou era o tropeiro? O tropeiro que fazia esse trajeto. Letra D. Foram escravizados e trabalhavam para os colonos. Quem foram escravizados? Vaqueiros, bandeirantes ou indígenas? Os indígenas. Então, circula, tá bom? Continuando. 6. Quais foram as principais consequências das bandeiras? Quais foram os resultados dessas bandeiras, dessas viagens para o interior buscando as coisas? Aqui, ó. A gente pode dizer assim, que as bandeiras, né? O resultado disso foi a descoberta de minas de ouro,
a expansão territorial da colônia, eles passaram a conhecer terras que eles não conheciam antes, a fundação de diversas vilas e cidades e a escravização e morte de milhares de indígenas. Então, pode colocar todas essas opções aí, ó. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui, vocês anotem no livro. Item 7. O que é patrimônio natural? Patrimônio natural tá no texto aí, nesses textos para trás que a gente leu. É o patrimônio composto de formações naturais que devem ser preservadas pela sociedade. São as paisagens naturais, a fauna, a flora, os minerais, os rios, os oceanos, os manguezais, entre outros elementos da natureza. Os morros eu posso colocar, né? A mata, as matas, os rios. Então, tudo isso faz parte do patrimônio natural, tudo que é totalmente 100% da natureza, sem intervenção do homem, sem o homem ter mexido, tá bom? Eu tenho essa sugestão de resposta, vocês podem copiar, como podem acrescentar outras também. Item 8. Observe a imagem e leia a legenda para responder a questão. Então tá. Essa imagem é legal, ó. Município de Salvador, estado da Bahia, foto de 2017. O centro histórico da cidade possui uma paisagem herdada do período colonial. As construções como os sobrados de 2 ou mais andares são exemplos típicos da cultura portuguesa. E isso também a gente já estudou. Lembra que eu até fiz a videoaula para vocês, mostrando que as construções, elas eram estilo português. Por quê? Porque quem tinha a ideia de construir eram os portugueses, então era tudo muito parecido, tá bom? Vamos ver a pergunta. Por que o conjunto de construções do centro histórico da cidade de Salvador é considerado um patrimônio nacional? Gente, por que ele é considerado um patrimônio nacional? Vamos lá, sugestão de resposta, ó. Porque as construções revelam a história da colonização portuguesa no nosso país. Revela a presença dos portugueses do nosso país, né? Então, essa estrutura de casa, ela é uma estrutura igual às casas de Portugal. É uma estrutura muito parecida e ela prova que os portugueses estiveram aqui colonizando o país e revelam essa história toda que aconteceu no passado, que envolve os portugueses, envolve a nós, né? Os descendentes dos índios com os negros africanos e com esses portugueses, por vezes holandeses, também espanhóis. Vocês mais para frente vão aprender que também não eram só os portugueses que estavam aqui, mas holandeses e espanhóis também, em menos quantidade, mas tinham, tá, gente? Era mais portugueses. Então é isso. Aqui eu fiz a aula para vocês, para ajudar vocês a responder essas questões. Coloquei as sugestões de resposta. Escrevam o máximo que vocês puderem. Tirem as fotos, professora, fotos limpas, fotos nítidas, para que eu possa corrigir e anotar a participação de vocês, tá bom? Pessoal, então essa aula foi a nossa última aula de história do semestre, tá? E daqui um pouco vocês vão entrar de férias, ok? Não vou me despedir agora não. Na última semana a gente marca alguma coisa para se despedir. Um beijo.